Pois se tiver alguma coisa preparada, deixa Deus te usar, irmão. Aí o irmão, então, irmão, nós oramos e o irmão faz isso, então. Eu estou lendo uns livros aqui pequenos, que é do Naum e Jonas, são todos livros pequenininhos, né? Sim, sim. Aí eu li num desses livros ali, mas eu não marquei. Que eu li algo assim que a respeito que Deus estava falando ali, que não tem lugar que o cara possa se esconder, que ele não vai estar ali, né? Fala assim, lá no fundo do inferno, estava escrito aqui, tá? Tava, não, tá, né? Eu não localizei. Lá eu vou te buscar, no fundo do mar, num buraco, numa caverna, né? O Senhor vai. É um lugar que a gente imagina assim, vou me esconder de Deus, mas é impossível, né? Não sabes, né? Salmo 139, né? Para onde me irei do teu espírito, Salmo, né? Mas Posso é ir? Um desses livros aqui. Sim, pequenos, sim, que sabe? tem um versículo que fala a mesma coisa, assim, com outras palavras. Então, o nosso Deus não tem onde... Zacarias tem um texto que fala que fala sobre os 7 olhos do Senhor, os 7 espíritos do Senhor. Então, ele claro, é sentido figurado, né? Mas é no sentido que ele vê todo, né? Ele é onisciente, né? Onipresente, né? Eu até queria localizar ali, eu li quase todos os livros assim, aqueles pequenos ali que eu estou... E para pedir Sim. esclarecimento, né? Sim. Mas eu não consegui localizar. Acho que é uma outra oportunidade. Se tiver qualquer dúvida, anota num papelzinho e traz para mim. Traz para mim que a gente não conseguir responder aqui na hora, mas a resposta vem. Sim. Vamos louvar primeiro? Vamos fazer uma oração, né? Aí depois, se o irmão quiser compartilhar uma breve palavrinha aí, pode compartilhar e depois a gente vai louvar. Então tá. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por estar levantando esses homens, ó Pai, que desejam, Pai, Te conhecer, Pai. Tua palavra diz que o Teu povo foi destruído, Pai, porque faltou o conhecimento, Senhor. Senhor, nós não queremos perecer, Pai. Então, que nunca nos falte, Pai, essa sede, essa fome, esse desejo de Te conhecer mais e mais, Pai. Sim, aumenta ainda mais a nossa fome, a nossa sede, Pai, pela Tua palavra, pela Tua presença, Pai. Sim, que nós possamos conhecer e prosseguir em Te conhecer. Em nome de Jesus. Fica à vontade no nosso meio, Espírito Santo. Sim, Espírito, e direciona esse momento, as nossas vidas. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Segundo Coríntios, aí no versículo 4, segundo Coríntios 4:14. Vamos ler até o 18. Amém? 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará por Jesus, e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas são por causa de vós, para que a abundante graça possa, por meio da ação da graça de muitos, redundar para a glória de Deus. Por causa disso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo o homem interior é renovado dia a dia. Porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória,
Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Amém. Amém. Eu medito sempre nessa palavra porque aqui fala, né, as coisas que a gente passamos por lutas, né, dificuldades, mas a palavra nós fala: todas as coisas são por causa de vós, para que a abundante graça por meio de ação de graça de muitos redutar para a glória de Deus. Fala também aqui no 16, por causa disso nós não desfalecemos. Porque tem momentos assim que a gente chega num ponto tão crítico que acha, puxa vida, desfalecer, morrer, né? Porque são lutas, mas a palavra do Senhor fala que não olhemos para as coisas que se veem, que é as coisas do mundo, né? Essas coisas são, mas para as coisas que não se veem, que são a promessa do Senhor, que a gente não vê a promessa dele, né? A gente olha para as coisas que esse carro é lindo, essa rua está bonita, essa residência, né? Essa cidade. Mas as coisas que se vê são coisas que são temporais, são nesse tempo, mas as coisas que não se vê são eternas, que são as promessas que o Senhor tem prometido para nós, né? Que é uma vida com abundância, uma vida com Ele na glória, né? A promessa que Ele tem nos feito. E que todos nós, um dia, a palavra fala, né, que no arrebatamento muitas pessoas não vão passar pela morte, mas ninguém sabe o dia, né? Então o que se espera? Que o Senhor um dia volte. Mas enquanto que Ele não volta, muitas pessoas vão morrer, vão passar, né, dessa para a vida de espera na glória, né? Que é a palavra, que é a promessa que Ele nos faz, é para que nós persistimos, ficamos aguardando, ficamos, né, esperando todas as coisas. Porque Ele é um Deus de promessas, Ele não é Deus assim a prometer e não fazer. É Deus de promessas, e essas promessas todas virão se cumprir, né, com Cristo Jesus, que será uma vida eterna. A vida eterna são coisas que a gente espera em Jesus Cristo, né? Porque Ele pagou o preço de cruz para nós. Então nós temos que ter essa fé e esperar em Jesus, esperar nele todas as coisas, né? Que eu sou grato a Ele pela entrega que Ele teve na cruz, né? Para nos dar essa oportunidade de uma vida em Cristo Jesus. Temos lutas, mas essas lutas são passageiras, né? Acho que eu li aqui: por todas as coisas vai ser abundante graça, sabendo. Aqui no 16, por causa disso nós não desfalecemos, mais ainda que o nosso homem exterior pereça, que é a nossa carne. Contudo, o homem interior é renovado dia a dia, né? Em Cristo Jesus. Amém? Amém. Isso, amado pastor. Okay. Amém. Glórias a Deus. Coincidentemente, ou Deuscidentemente, este foi um dos versículos mais ministrados lá em Manaus, né, nesse congresso que eu acabei de voltar. Né, foi ministrado muito sobre esse versículo 16, né, sobre essa corrupção ou deterioração, né, dessa carne, desse corpo. Né? A gente vai ficar velho, não tem jeito,
vai vir ruga, vai perder cabelo, vai. Mas o importante é que internamente, né, nosso espírito ele está sendo, como diz o apóstolo René, atualizado, renovado a cada dia, né? Então, Deus espera isso mesmo da gente, né? Que a gente continue esse processo de renovação contínua. Amém? Por isso que a gente está aqui, né? Por isso que a gente está aqui para nos fortalecer e nos atualizar e nos renovar a cada dia, né? Para poder enfrentar o que vem pela frente, né? A gente não sabe o que nos espera, mas a promessa de Deus é que para nós, né, que somos o povo dele, ele tem planos de paz, né? E de nos fazer prosperar. Então, independente do que a mídia fala, das notícias que vêm, né, acerca do futuro, a gente tem que ficar com a palavra de Deus, né? Existem sim previsões, né? Se a gente for ler Apocalipse e tal, mas para nós que somos povo de Deus, nós não devemos temer, né? Não devemos temer nada e nem ninguém, né? O maior é aquele que está conosco, né? Então não devemos temer o amanhã, temos que confiar na palavra. Deus tem planos de paz para nós, né? Para nos dar um futuro de excelência. Amém? Então eu separei aqui para a gente adorar a Deus. Eu gosto desse louvor, né? Que fala que bondade me seguirão e me alcançarão, né? Essa é a promessa do Salmo 23, né? Se de fato eu permitir que o Senhor seja o meu pastor, né? Se eu realmente me render a Ele e permitir ser pastoreado por Ele, há uma promessa que eu sou apaixonado por ela, né? Bondade e misericórdia me seguirão e me alcançarão. O mundo ele ensina muito essa questão da produtividade, de fazer, de agir. Não é totalmente errado, né? Porque a Bíblia diz que os dirigentes vão sentar diante de reis, né? A pessoa que é esforçada, a pessoa que é trabalhadora, a pessoa que realmente faz acontecer, ela vai ter a bênção de Deus sobre a vida dela. Mas a verdade é que quando realmente nós estamos no centro da vontade de Deus, as coisas com Deus, quando chega o tempo, não há muito esforço, né? Tem um pastor que diz assim, né? No tempo de Deus você não pesca, é o peixe que cai na rede. Então, e eu acredito nisso, porque eu tenho visto isso acontecer, né, ao longo da minha vida, né? Quando chega o tempo de Deus, as portas se abrem, né? Tem uma passagem ali interessante que fala quando Pedro estava preso, né? Que a porta do cárcere abriu, né? Assim como aconteceu com o terremoto, né? Então Deus ele abre as portas, ele abre, né? Eu não tenho que arrombar porta nenhuma, não tem que explodir a porta, né? Imagina o Nunes implorar para o cliente comprar a pizza dele, né? Não, quando chega o tempo de Deus, a pessoa vem atrás, ela descobre, ela nem tem telefone, ela conversa com um que conversa com o outro, daqui a pouco ela descobre teu nome, né? Ela vai dar um jeito e daqui a pouco está vindo ali o pedido, né? Então Deus faz isso. É a questão toda a gente entender, né, o tempo de Deus, porque naturalmente o ser humano ele já carrega uma ansiedade natural, né? Talvez seja por isso que há tantas advertências na Bíblia para o cuidado com a ansiedade, né? A Bíblia está cheia de textos que fala espera no Senhor, né? Os que esperam no Senhor subirão como asas, como águias, né? Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então o ser humano ele tem essa dificuldade de esperar, né? Ele quer as coisas meio que no tempo dele e por isso tantas advertências. Espera por quê? Porque no tempo certo ele faz tudo dar certo, né? Agora, esse esperar é um esperar nele, né? Seguindo, trilhando os passos dele, e também, evidentemente, que não é um esperar de braços cruzados, né? É um esperar fazendo o que precisa ser feito, né? Sim. Embora que a Bíblia também diga, né, que aos seus amados ele dá enquanto dorme, né? Então, quando eu estou nele, em obediência a ele, até mesmo quando eu durmo, ele está trabalhando por mim, ele está confeccionando
o meu milagre. Né? Isso está no Salmo, né? Que diz, né, que inútil vos será levantar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, porque os seus amados ele dá enquanto dorme. Né? Então, isso é bíblico. Né? Então, isso mostra, né, que quando eu realmente tenho obediência a Ele, Ele faz acontecer. Desde que eu esteja fazendo a minha parte, né? Aquela coisa do esforça-te e tem de bom ânimo que eu te ajudarei. Né? Então eu me esforço, eu procuro ter bom ânimo e Deus faz a parte dele. Né? E a parte dele é feita e não falha, porque Ele é um Deus de aliança. Né? Nós falhamos, porque nem sempre nós conseguimos honrar 24 horas por dia, 7 dias na semana, a nossa aliança com Ele. Né? A gente precisa, no mínimo, uma vez por mês, celebrar um culto de ceia, que é quando a gente vai renovar a nossa aliança com Ele. E muita gente até toma ceia e nem sabe que um dos significados da ceia diz respeito à renovação da minha aliança. Agora, nós precisamos disso, né? E é até uma instrução bíblica, né? Jesus ordenou que se celebrasse a ceia. Agora, Deus não depende de uma ceia para ser fiel. Né? Nós temos que renovar a aliança, fazer ceia, lembrar que Ele morreu por mim na cruz, pelos meus pecados. Tudo isso com o intuito de realmente renovar o meu compromisso com Ele, né? Mas Ele não precisa de nada disso. Ele é fiel e permanece fiel. Né? A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Né? Esse é o Deus que a gente serve. Amém? E a gente vai cantar essa canção que diz, né? Bondade e misericórdia me seguirão. Aleluia. Então, velocidade aqui. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. É fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és, eu vivo na bondade
tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. É fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, dou o meu ser, te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sim, Senhor Jesus, em teu nome, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por tamanha bondade, Senhor. Nós não merecemos o teu amor, Senhor Jesus. Somos tão falhos, Senhor. E ainda assim o Senhor jamais nos desaponta. O Senhor jamais nos desampara. O Senhor jamais larga a nossa mão. Como nós cantamos aqui, tu és fiel em todo o tempo, Senhor. Ninguém se compara a ti, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter nos escolhido, Senhor. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem suprido as nossas necessidades, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Acerca dessa palavra que o irmão Carlos trouxe para nós aqui nesse momento, nós queremos declarar assim, Senhor. Embora que o nosso corpo esteja envelhecendo, padecendo, nós queremos te pedir que realmente o Senhor continue renovando o nosso interior, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero
que há dentro de mim. Necessita ser